Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Vou comentar um pouco sobre o jogo de daqui a pouco do Santos, jogo às 9h30 contra o Guarani, fora de casa, segunda rodada do Campeonato Paulista. Sem muitas novidades, né? O time do Santos não deve mudar muita coisa em relação ao primeiro jogo. Ainda alguns jogadores de fora dessa partida, jogadores importantes, seriam importantes para o elenco e para as participações nas partidas, então sem muita coisa deve acontecer de novo em relação ao jogo do Mirassol. A única coisa que a gente espera é que seja uma partida mais competitiva do Santos desde o início, né? A gente entende que é começo de temporada, ritmo de jogo ainda, os atletas estão voltando, estão se readaptando à questão física, mas o time do Santos foi muito inferior à equipe do Mirassol, principalmente no primeiro tempo, só conseguiu empatar o jogo devido a um pênalti. Inclusive o Mirassol perdeu ontem em casa para a Inter de Limeira por 1-0. Então a gente vê o tanto desnivelado que estava o Santos, desequilibrado que estava o Santos nesse primeiro jogo do Campeonato Paulista, né? Sei que as coisas tendem a melhorar aí na sequência, mas é o Santos fora de casa, não dá para confiar. Temporada passada mostrou que fora de casa era muito frágil defensivamente, tomava muitos gols, principalmente inícios e finais de partidas, então vamos ficar bem atento como o Oder Hellmann treinou essa equipe, né? Porque acho que é fato que pelo lado direito do campo com o João Lucas, o Santos está se defendendo melhor, se defendeu melhor contra o Mirassol. Ele nem tentaram explorar muito o lado direito do João, porque ele sobe pouco para o ataque. Tem essa deficiência de subir pouco, mas corrige um problema defensivo gigantesco que o Santos tinha com os outros laterais que saíram. Porém, na esquerda, o Santos cede muito espaço nas costas do Lucas Pires, né? É um absurdo que o Mirassol conseguiu atacar ali e criar de oportunidades. Foram pelo menos 3, 4 vezes que o Lucas Pires estava completamente disperso na marcação e parece que o futebol dele se perdeu na Copinha ou naquele início do Santos quando ele subiu para o profissional na temporada passada. Precisa evoluir muito. Acho que a equipe tende a melhorar no meio-campo, com o Dodi ali fazendo as funções do Rodrigo Fernandes, né, jogador que tem mais pegada no meio-campo. Acho que com os dois em campo, acho que o Rodrigo Fernandes, que não vai estar à disposição nesse jogo, voltando, o Santos tem dois excelentes marcadores no meio-campo e o Dodi com mais qualidade no passe e na saída de jogo. Então acho que o Santos tende a corrigir os problemas defensivos ali pelo meio. Rodrigo Fernandes que não pegou a pré-temporada inteira, está retornando agora, por isso que novamente não estará à disposição nesse jogo, né? Então a grande incógnita do meio-campo defensivo é quem vai jogar depois que o Rodrigo Fernandes jogar. Provavelmente será Dodi e Rodrigo Fernandes lado a lado ali. E aí vem o problema do meio-campo ofensivo, né? Quem fará a função de armador do Santos? Porque realmente está complicado. A gente não tem perspectivas de quem pode ser esse camisa 10, entre aspas, né? Porque ficou claro que o Soteldo rende muito mais jogando pela esquerda do que pelo meio, né? Isso ficou claro no jogo do Mirassol, contra o Mirassol. Ele tentou ir para o meio, não conseguiu criar muita coisa, se destacar quando foi para a ponta. Foi decisivo no final da partida jogando pela ponta esquerda, que é a posição onde ele é mais ofensivo, onde ele está mais perto da área, mais perto das assistências, e conseguiu fazer o Santos sair com a vitória, né? Falei que um lance genial do Soteldo pode resolver a partida, mas o grande problema é que o Soteldo atuando pela ponta, o Mendonça não joga, e o Mendonça não consegue atuar pelo meio, nunca atuou por ali. Pode até ser que um dia se adapte, mas a questão do Mendonça, ele tem velocidade para jogar pelas pontas, né? Não é nem a característica física dele jogar pelo meio, então acho que é sem condições de ele atuar no meio. Aí vai ficar dois jogadores basicamente brigando pela mesma posição, que é a ponta esquerda, e sem nenhum dos dois rendendo a mesma coisa do que rende na sua posição de origem, brigando por posição no meio campo, né? Então, o Santos deveria ter buscado uma opção no mercado, não buscou, sempre aquela mesma desculpa de não ter muitas opções, não ter camisa 10, dá para garimpar alguém, dá para achar alguém no mercado. O Santos não fez muita questão de trazer um jogador para essa posição, já fazem muitos e muitos anos que o Santos não tem esse camisa 10, e aí a gente pula para o ataque, né? Porque com essa questão de quem vai ser o ponta pelo lado esquerdo, o Santos tem mais uma dúvida, só que deve ter uma troca na ponta direita, né? Porque o Ângelo não foi bem, claramente não rendeu o que poderia render, o que rendeu alguns momentos da temporada passada, e eu acho que a grande primeira troca e a única, acho que nesse time que jogou contra o Mirassol, deve ser o Lucas Braga no lugar do Ângelo. Eu acho um pouco precipitado, eu acho que o Lucas Braga entrou bem, marcou o gol da vitória, fico feliz por ele, porque é um jogador dedicado sim,
Mas acho precipitado tirar o Ângelo, né? Os principais jogadores do Santos ano passado, principal jogador num contra um, driblador, né? Principal jogador depois da saída do Soteldo. Então acho que cria jogadas, puxa a marcação, pode ter tido uma partida infeliz. Acho precipitado tirar ele para colocar o Lucas Braga, que a longo prazo, o Lucas Braga na titularidade não mostra muita coisa também, geralmente, né? Para mim é um jogador justamente de segundo tempo, jogador para colocar no decorrer da partida. Mas vamos ver, né, se o Dair preferir o Lucas Braga, que entre bem, consiga jogar bem. E no segundo tempo o Santos vai ter o Ângelo e provavelmente vai colocar ele em campo ali quando a defesa do Guarani já estiver cansada, coisa que foi aproveitada na temporada passada por vários treinadores, né? Muitos preferiam botar o Ângelo no banco e no segundo tempo colocar o jogador em campo com a defesa cansada. E deu certo em vários jogos, inclusive naquela vitória no Couto Pereira contra o Curitiba por 2-1. Foi assim, né? O Ângelo puxando contra-ataque e o Curitiba já desgastado em campo sem conseguir correr atrás. Centroavante do Santos, Marcos Leonardo, acho que não tem nem opção de mudar isso, então o Santos deverá ir a campo com João Paulo no gol, João Lucas, Maicon e Bauerman, na esquerda Lucas Pires, no meio campo Zanocelo e o Dodi, ainda sem saber de fato quem vai fazer a função de primeiro volante, mas está claro que o Zanocelo não é um marcador, é um jogador que tem pouca intensidade no meio campo, não deixar ele responsável por fazer essa função, acho que os dois vão jogar meio que lado a lado ali na marcação. Soteldo no meio campo, na esquerda deve vir com Mendonça, na direita com Lucas Braga e centralizado o Marcos Leonardo. É claro que ainda pode ter alguma mudança, mas deve ser o time que enfrenta o Guarani, que perdeu a primeira rodada para o Santo André e está buscando recuperação. O primeiro jogo deles foi fora de casa, perdeu de 1-0 e agora busca recuperação. O jogo do ano passado foi muito difícil, não lembro se empatou por 1-1. Acho que foi empate ou empatou por 2-2, não lembro, mas foi um jogo bem complicado no Brinco de Ouro e esse ano promete ser da mesma forma. Então vamos torcer para que o Santos faça mais uma boa partida e principalmente pontue. Se não conseguir a vitória, que pelo menos saia de lá com um ponto para dar largada bem nesse grupo, né? Tentar ficar na primeira colocação, já que o Santos não enfrenta os adversários do próprio grupo, que acho que é uma tabela que não tem muito a ver isso, mas é assim a tabela do campeonato, e também que fique longe o mais rápido possível de qualquer chance de rebaixamento. É isso, galera, depois do jogo volto aqui para comentar com vocês, espero que com vitória do Peixe. Deixa nos comentários o que você acha quem deve atuar como titular nessa partida, se você faria alguma mudança do jogo contra o Mirassol. É isso, valeu e até o próximo vídeo.